Boa tarde, meus amigos, meus queridos amigos, minhas amigas da Casa do Caminho. Vocês estão bem? Estão todos bem? Espero que estejam se cuidando, não é? E estamos aqui, mais uma vez, abraçando essa oportunidade, né, de estudo e dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Então, mas antes da gente começar o estudo propriamente dito, vamos elevar os nossos pensamentos e fazer a nossa prece. Mestre amado Jesus, amigos espirituais, diretores espirituais da nossa Casa do Caminho, estamos aqui agradecidos por essa oportunidade bendita de estudo. Pedimos que possamos usar as palavras de forma adequada, com calma, com tranquilidade, e que o nosso coração, tão feliz que está, emita energias de alegria, de paz, de esperança a todos que estão aqui. E alcance aqueles que não estão conectados com esse estudo, que eles também possam ser alcançados. Jesus, pelas tuas bênçãos, pelo teu amor, pela tua alegria, que assim seja, graças a Deus. Bom, então, como eu falei anteriormente, estamos no Livro dos Espíritos, capítulo 6, é da vida espírita. O tema de hoje é comemoração dos mortos, funerais. Quando eu li o título, né, quando eu comecei a estudar, eu falei assim, poxa, a gente tem bastante o que falar, né, sobre isso. Mas com alegria, com equilíbrio, com tranquilidade. Então, quantas vezes a gente se pega pensando naqueles queridos que partiram? Não é? Quantas vezes a gente está na sala, a gente está na cozinha, a gente está na nossa casa, de repente a gente está se conectando com os nossos amados. E às vezes a gente tem sentimentos de tristeza, às vezes não, muitas saudades, não é? Às vezes alegria. Mas como a gente, ainda bem que a gente tem o conhecimento da doutrina e que vem nos explicar que como é importante, quando a gente lembrar dos nossos queridos, emitir o quê? Sentimentos bons, sentimentos de coragem, né? Pelo pensamento, fazer uma prece. A gente sabe disso. É que às vezes a gente é reticente, não é? Então, se a gente já tem esse conhecimento trazido pelos espíritos, qual é a nossa tarefa? É cumprir, não é? É lutar para que a gente possa ajudá-los de alguma forma. E a gente vai ajudá-los emitindo esses sentimentos elevados, tá? Então, eu penso assim, lembrar das reuniões de família, ver como era gostoso, aquele bate-papo, um fala uma coisa, outro fala outra, um emite uma opinião, outro emite, não é? Outra, mas sempre assim, com um momento de bom humor, de confraternização, né? De estarmos juntos com os irmãos, com os primos, com os tios. Então, é cultivar, né, essa relação, continuar cultivando essa relação boa que a gente tinha quando eles estavam encarnados. Porque esses sentimentos, eles alcançam esses queridos. A gente sabe que a saudade, como eu falei anteriormente,
A gente sente muita saudade, porque a gente quer pegar, a gente, né, quer estar próximo, a gente quer apertar, quer abraçar. Não é? A saudade existe, é compreensível, mas a tristeza, o desespero, a dor da perda, vamos falar perda, não é perda, não é porque eles estão aí, daqueles que ficam, demonstra o quê? A falta de confiança no Pai. E esses sentimentos que a gente, às vezes, nutre, né, às vezes por longo tempo de saudade exacerbada, interfere no seu caminhar, na sua evolução, no seu crescimento, né, espiritual. E com certeza ninguém quer isso. Não é? No início eu falei que quando eu li esse texto, eu falei, tem coisa para falar. E tem mesmo. Não é porque eu penso assim, quando eu lembro da minha mãe, da minha mãezinha, né, eu vejo assim, nós duas, não é? Juntas ali, e lembrando e conversando sobre vários assuntos, não é? Lembrando do passado, e a gente dando boas risadas. Nós ríamos tanto que a gente chorava de tanto rir, dava dor na barriga. Então, quando eu penso nela, eu penso nesse sentido. Né? E esse sentimento chega até ela, tranquilizando, ajudando ela a caminhar, tendo coragem. Não é? Quando eu penso no meu irmão, né, num dos meus irmãos, eu ia toda terça-feira fazer mercado, supermercado com ele, que ele era o dia da libertação dele, né? Porque ele ficava em casa, então ia lá, pegava ele, a gente ia comprar as coisas que ele desejava. E ele, do lado do mercado, tinha casa e vídeo. Então a gente saía do mercado, do ladinho era casa e vídeo, a gente entrava na casa e vídeo. E quando a gente entrava, sempre estava ali tocando uma música. E ele entrava na casa e vídeo dançando, né? Minha família sempre gostou muito de música, de dançar. Então ele entrava na casa e vídeo já dançando, já todo... E eu ria, né, dele, eu ria, quer dizer, eu ria da alegria que ele sentia, de estar bem, de estar feliz, não é? Então, quando eu penso nele, eu penso nesses momentos bons, né, momentos saudáveis, a imagem da gente entrando, parece que é nítido a imagem da gente entrando e chegando até ele. Então, a gente fala assim, a doutrina, né, ela ajuda a gente a querer ser melhor a cada dia. Além de consolar e confortar os nossos corações, ela ajuda a gente ter disciplina de pensamento, orientar o que a gente deve fazer na nossa vida para ser melhor. Não é? E querer ajudar tanto o encarnado quanto o desencarnado, como os nossos queridos que partiram. Né? Então, eu falei isso tudo para explicar a primeira pergunta que Kardec, né, faz aos espíritos, sobre os espíritos são sensíveis às nossas lembranças, às nossas sensações? Sim. Né? Os espíritos respondem, muito mais do que podeis supor. Se são felizes, essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, representa para eles um alívio. Então, os espíritos vêm nos ensinar mais uma vez, né, para a gente vibrar no bem, porque eles sentem, eles percebem, chegam até eles as nossas lembranças, os nossos pensamentos de alegria e de tristeza. E a gente não quer isso. A gente quer ajudá-los de todas as formas a caminhar. Não é? Na outra pergunta, Kardec fala assim, o dia de comemoração dos mortos tem para os espíritos
é para eles um dia solene, é um dia mais importante que os outros. Os espíritos se preparam para visitar aqueles que vão orar nos seus despojos, nos seus restos mortais, no cemitério, não é? Bom, a gente sabe que o culto aos mortos, isso já vem, né, já existia há muito tempo na história da humanidade. Não é? Mas é Leon Denis que traz que a data específica para a comemoração dos mortos foi uma iniciativa dos druidas. Druidas, né, foram povos que viveram na região onde hoje é a França. Então os druidas acreditavam na vida depois da morte. Eles se reuniam nas suas casas, não nos cemitérios, no primeiro dia de novembro, para homenagear e evocar aquelas pessoas que partiram, que desencarnaram, não é? A gente sabe que esse dia, o dia de finados, é um dia onde os cemitérios, eles estão assim, cheios, repletos de pessoas que vão levar, homenagear, não é, seus queridos, levando flores, acendendo velas. É uma forma de demonstrar o quanto eles foram importantes. É uma forma de fazer, de mostrar a eles que eles são lembrados, que eles não foram esquecidos. Mas a gente sabe também que essa homenagem, que essa lembrança não precisa ser feita somente, né, no cemitério. A gente pode fazer isso na nossa casa, em algum lugar que a gente se sinta confortável, que a gente tenha paz, né, e homenageá-los também. A gente pode, na nossa casa, mostrar que a gente lembra deles com muito carinho. Por exemplo, eu posso na minha casa fazer uma prece, né? Nesse dia de final, oferecer a ele, oferecer ao meu irmão, oferecer àquele espírito, aquele paizinho, aquela mãezinha. Né? Vai chegar a minha prece sentida, a minha prece verdadeira até ele? Vai. Se a gente sabe, né, e existe, né, um sentimento verdadeiro entre a gente e aquele que desencarnou, se existe um laço de sintonia, eles vão perceber, eles vão sentir esses sentimentos e vão sentir as nossas preces. Independente que seja o dia de finados ou não. Né? Então, eu posso nesse dia, e que não seja nesse dia, um outro dia, oferecer uma flor, ao meu querido, ao meu irmão, que partiu com uma demonstração de carinho? Posso. Eu posso fazer um trabalho e oferecer, né, a esses queridos? Posso. Porque o movimento que a gente faz de trabalho voluntário, do bem, de caridade, é uma forma de mostrar a eles, é uma forma de mostrar a eles que a gente está ali, lembrando e dedicando, não é, esse momento a eles, que foram e são importantes na nossa vida. Então as nossas vibrações vão chegar até eles. Não é? Esses nossos queridos que retornaram à espiritualidade antes da gente, eles continuam vivos. E quando eu estava fazendo essa palestra, me lembrei muito da minha mãe, que às vezes ela vem e faz, né, ela fala alguma coisa aqui no meu ouvido, e olha que minha mãe, né, era assim, não era espírita, não era nada, mas a ligação continua, não é? O amor continua, né? O sentimento verdadeiro, como a gente falou. Então, eles continuam vivos e continuam atuantes, né? Quando meu pai faleceu há 28 anos atrás, eu estava iniciando na Casa do Caminho.
E faleceu em junho. Em novembro tem o trabalho da casa, nossa casa, né, dos desencarnados, trabalho do dia de finados. Então veio, né, uma carta, meu pai mandou uma mensagem, enviou uma mensagem, veio uma carta psicografada, e ele falando, agradecendo as preces que a gente fazia, os filhos faziam, a família fazia, e ele escreveu que ele estava mais vivo do que nunca. Né? Então, mais uma, não há dúvidas, não é, disso. Então, a morte, ela é somente do corpo físico. Né? O espírito, ele não morre. A gente sabe disso, já tem a plena certeza. Né? Então, vamos adiante. Os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, ali comparecem, apesar disso, e experimentam pesar por verem que nenhum amigo deles se lembra. Aí a gente, né, pesquisa a pergunta e chega à seguinte conclusão. Né? Como eles vão se sentir depende do seu grau evolutivo, da sua evolução, né, do momento que eles estão, da sua condição espiritual, do estágio que se encontram. Muitos espíritos já reconhecem que a visita aos túmulos não é importante, não é fundamental para se sentirem amados. Por quê? Porque já estão numa condição espiritual, né, melhor, mais evoluída. Outros não. Outros vão, né, comparecem lá ao cemitério, na esperança de encontrar alguém que ainda lembre dele, e se entristecem quando veem que estão sozinhos. Então, tudo depende da condição espiritual que os espíritos estejam. Mas a gente pensa assim, mas esse espírito, ele vai ficar entristecido, ele não vai ter ninguém que reze por ele. Não é assim. Quantas pessoas doam o seu tempo, né, para orarem por todos, pelos encarnados e pelos desencarnados. Né? Eu tenho um grupo de amigas que toda quarta-feira, às 3h, elas se reúnem da forma que a gente faz, né, e oram por todos, oram pela humanidade. E são pessoas de várias religiões, com o único propósito, né, de fazer o bem, de ajudar aqueles que estão aqui em alguma condição, ou doente, passando dificuldade, né, em sofrimento, e os que partiram também. Então, as preces, elas alcançam a todos. Né? Deus as reparte igualmente. A gente sabe que não existe ninguém esquecido da bondade de Deus. Ninguém. Não é? Vamos lá. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em casa? A gente falou sobre isso. Não é? Depende da situação do espírito. A gente sabe, a gente já falou, que a visita ao túmulo, visitar o túmulo é mostrar para aquele que partiu que lembramos, né, que a gente lembra dele, que é uma forma de manifestar a saudade que a gente sente, o respeito, o carinho. Mas a gente também sabe que muitas vezes pessoas que vão, né, ao cemitério, elas vão para cumprir um protocolo, né, uma obrigação, ou não vão no sentido de, né, de lembrar, de estar ali fazendo uma prece, fazendo uma oração. A intenção delas é diferente. Muitos espíritos assistem o seu próprio velório. E quantas decepções ele experimenta? Não é? Tem velórios que a gente, né, vai
E a gente vê de tudo, pessoas falando de futebol, contando piadas, pessoas que vão beber sem qualquer respeito pela memória daquele que está ali. Não é? Então, o espírito que está ali participando, vendo, né, olha a tristeza, olha a decepção, né, de ver aquilo tudo. Mas voltando à questão aqui, né, do Livro dos Espíritos, a satisfação que o espírito, né, que o desencarnado vai sentir é quando ele recebe uma prece, né, uma oração, uma verdadeira saída, dito com o coração. Não importa o lugar onde esteja, né, a prece chega até eles. Seguindo, os espíritos das pessoas a quem se erigem, a quem se levantem estátuas ou monumentos, assistem a essas espécies de inaugurações e as veem com prazer? Aí a resposta: muitos aí comparecem quando podem, porém são menos sensíveis às honras que lhes prestam do que à lembrança. Então, quando alguém constrói, levanta uma estátua, monumentos para aqueles que partiram, existe aí um propósito, não é? Existe um objetivo, existe aí uma intenção, que pode ser ou para que aquela pessoa não fique esquecida, seja sempre lembrada, né? Uma forma de homenagem, para se sentirem mais próximos, né, daqueles que partiram. Mas se a gente procurar na história, né, em relação a esse tema, a gente vai ver que os sentimentos de orgulho e de vaidade vão estar muito presentes nas ações e nesse propósito, nesses objetivos, nessas intenções. Por isso que os espíritos, eles são mais sensíveis às lembranças do que às honras, do que os enterros pomposos, não é? Porque o espírito que já atingiu um determinado grau de perfeição, aquele que já se livrou, né, das vaidades, já conseguiu, né, já se esforçou, já conseguiu se livrar da vaidade, do orgulho, ele compreende a inutilidade disso tudo, né, dos monumentos, das estátuas. Isso não tem importância para eles. O que realmente é importante? O que tem que ficar para a gente? Né? O que tem que ficar? O que é importante para eles também? São as boas ações que a gente fizer e dedicá-las a eles. Isso vai ajudá-los a seguir em frente, a ter coragem. Por quê? Porque são movimentos também, são vibrações boas que chegam até esses espíritos. Aí a gente destaca a importância do Evangelho no lar. Por que, Sandra, você lembrou disso agora? Porque quando você, essa prática de você fazer o Evangelho no lar, muda o clima espiritual da casa, da nossa casa. Primeiro, pela presença da espiritualidade, dos benfeitores espirituais, que vem preencher o ambiente da nossa casa com harmonia, com paz, acalmando os nossos corações. Segundo, com a permissão de Deus, vários espíritos vêm, estão ali conosco, ouvindo as lições, aprendendo, se educando. E às vezes até um querido nosso que desencarnou está ali, participando daquele culto, se evangelizando também. Não é? Então, a gente destacou a importância do Evangelho nesse sentido. Quando a gente sente saudade de algum parente, de algum amigo, o que a gente faz? A gente pega o telefone e mata a saudade, não é? Assim,
Da mesma forma, né, acontece quando a gente sente falta de um ente querido, né, que partiu. A gente fala com eles através de quê? Da oração, né, através do nosso pensamento, através de uma oração. Então a gente usa o celular do nosso pensamento, né? Pois quando a gente ora, a gente emite ali como se fosse um fio, não vou falar raio, que é muito forte, né? Um fio luminoso que é impulsionado por quê? Pelo um sentimento mais puro, né, que a gente tem por ele, sentimento de amor. Esse sentimento vai em direção aos nossos queridos, que continuamos amando, e eles a nós. Então, pelo celular do pensamento, né, a gente pode se ligar a eles em qualquer lugar que a gente esteja. Né? Qual a origem do desejo de certas pessoas de serem enterradas num lugar de preferência a um outro? Elas aí retornam com mais boa vontade após sua morte? E essa importância atribuída a uma coisa material, um sinal de inferioridade do espírito? Resposta dos espíritos, né? A afeição do espírito por alguns lugares é inferioridade moral, que representa um canto de terra mais do que o outro para o espírito elevado. Né? Então, esse costume de querer enterrar os nossos queridos no mesmo lugar ainda é muito forte, né, na gente. Mas a gente sabe, já tem o conhecimento, que o corpo não retém ali o espírito junto dele. Né? Pela lei da reencarnação, sabemos que o espírito ele já usou, né, muitas vestes, muitos corpos. Se esse fosse, né, se esse pensamento, se realmente fosse assim que a gente devesse agir, se esse fosse caminho para o espírito realmente ficar feliz, né, seria justo reunir todos esses corpos em um lugar só. Mas os espíritos, o que eles fazem? Esclarecem. O apego aos bens materiais e aos restos mortais de parentes e amigos é inferioridade moral. Né? Bom, antes da gente finalizar, né, você não vai dar tempo, eu queria trazer uma mensagem, né, do jovem, né, de Augusto César. Foi um jovem que desencarnou, né, e que trabalha na espiritualidade. Essa mensagem é trazida no livro Cartas de Chico, e foi uma das primeiras cartas que ele trouxe para a mãezinha de César. Então César fala assim, traz, né, sobre esse tema que a gente está estudando. Informaram ainda, querem dizer aos ditos que não se acham onde o vento esconde o lixo e que já mandaram a morte para a cucuia. Como ele falava muita gíria quando novo, né, como essa foi uma das primeiras cartas, ele veio, né, com essa característica. Aí ele continua. Informam ainda que a vida aqui para nós não tem mosquito. Né? O que não tem mosquito? Não tem problema. Mas ninguém vive navegando em onda mansa. Não estamos mocorongas, nem matuscas. Somos nós mesmos. Né? Isto é, mocoronga, não estamos bobos nem malucos. Em matéria de serviço, continuamos mandando uma brasa desde a nossa mudança para cá. Então, mandando brasa, a gente falava isso né, na nossa época. Eles estão lá trabalhando na espiritualidade. Muitos de nós andamos por aí montados no capim mimoso, esparramando os tubos e botando o tempo para quebrar. Agora é dar duro, acendendo luz por dentro da moringa. Quem quiser renovação, que nos acompanhe.
trabalhar para o bem dos outros, mandar um malho na tristeza e confiar o coração a Deus. E a todos aqueles amigos que nos recordem, agradecemos as preces que endereçam aos céus por nossa paz e felicidade. Agradecemos ainda alguma flor com que nos lembrem e até mesmo alguma vela com que se proponham a iluminar a nossa memória no dia dos ressuscitados. E aqui vai a solicitação. A quantos queiram combinar conosco neste negócio, para cada flor que nos ofereçam, pedimos 5 pães destinados a mães sofredoras e às crianças ao desamparo, no espaço em que residam. E para cada vela que nos deixem na terra ou na pedra, rogamos 5 livros edificantes em nossa campanha de extinção da ignorância entre os nossos irmãos que ainda não conseguimos acesso à escola do Espírito. O dia de finado já era. Estamos todos muito vivos. Pedimos maleime, isto é, perdão, a todos aqueles aos quais, porventura, estejamos desagradando, mas escrevi de cuca certa, isto é, de cuca boa, falei. Então a gente finaliza com a carta mandada para a mãezinha de Augusto César e nos incentivando a quê? A trocar a nossa tristeza, trocar momentos de tristeza em botar a mão na charrua, e trabalhar no bem, dando, oferecendo, trabalhando, servindo, nessa seara tão grande, seara de Jesus, tá? Um beijo no coração de cada um, se cuidem e fiquem com Deus.